Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E o assunto de hoje vai ser o término da Segunda Guerra Mundial, que nós já tínhamos começado na última aula, tá? Então, a gente vai falar depois que Hitler, né, faz a Guerra Relâmpago, consegue invadir a parte da Europa, a parte ocidental, França, os Países Baixos, né, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, a Tchecoslováquia, que hoje é um país que não existe mais, tá? Então, ele no início, até 1941, os nazistas estão ganhando a guerra, tá? Mas aí começa a desandar a guerra porque os Estados Unidos entram na guerra, tá? Depois que o Japão ataca no Havaí, o estado do Havaí que pertence aos Estados Unidos, foi atacado pelos japoneses, tá? A base de Pearl Harbor, tá? Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, certo? A partir de 41 as coisas começam a mudar e os aliados começam a se recuperar, tá? Começando pelo norte da África. Por exemplo, Mussolini estava responsável ali pelaquela região do norte da África, e o exército de Mussolini ele era um fanfarrão, né? Ele achava que tinha poder, né, militar para transformar a Itália na Roma, nos períodos de Roma, aumentando o território italiano. Só que o exército italiano era muito fraco, não tinha condições nenhuma. Tanto é que quando ele começou a perder parte ali do norte da África, o próprio Adolfo Hitler manda auxílio para ajudá-lo, tá? Com o tempo, algumas milícias italianas querendo tirar, né, o desandar da guerra, e a Itália estava sofrendo com isso, essas milícias conseguem tomar o poder na Itália e conseguem prender Benito Mussolini e também assinam um tratado de paz com os aliados, tá? Um armistício. Mas Mussolini ele é resgatado por ordem de Hitler, tá? Em Roma. Ele dizem, né, que foi um resgate, uma coisa assim de filme, tá? E conseguiram resgatar Mussolini e levaram ele na presença de Adolfo Hitler. E se você ver uma foto, certo, do Benito Mussolini no início da guerra, com aquele olhar dele arrogante, com a cabeça em pé, no final da guerra ele tinha perdido peso, estava magro, estava assim um cara desmoralizado pela guerra. Mesmo assim, o novo governo italiano consegue prendê-lo de novo, porque ele tenta fugir, e até com a sua amante, e ele é pego, né, executado, e seu corpo é exposto em praça pública, tá? Amarrado de cabeça para baixo, o corpo dele sendo exposto. Depois, o povo ele resolve tirar o corpo dele de lá, e o povo italiano vai pisotear o rosto de Mussolini, certo, do corpo dele, né? E transformando ele numa grande massa de carne. E a Itália agora, já fora Benito Mussolini, Adolfo Hitler, ele resolve, né, se manter no poder, ainda mais que ele manda invadir a Rússia, a União Soviética. A Rússia não existe mais, tá? Então a União Soviética é invadida pela Alemanha nazista,
e vai ter o mesmo problema que houve quando Napoleão invadiu a Rússia, né? Na época era a Rússia, na época de Napoleão Bonaparte. Quando invade a Rússia, ele vai ter um problema que vai ser o que foram praticados também pela União Soviética, né? Os soviéticos, é que eles vão destruindo tudo. E quando os nazistas vão chegando, não tem nada. Não tem abrigo, não tem comida, não tem nada. E outra coisa também, que Hitler ele poderia ter chegado até Moscou, ele poderia ter conseguido chegar a Moscou, mas ele pediu que não quero a capital, eu quero as duas cidades que são importantes para a guerra, que era Stalingrado e Leningrado, tá? São duas cidades na qual essas duas cidades eram muito ricas em indústrias, tá? E também petróleo, ferro e tudo que os nazistas estavam precisando naquele momento. E vai ter o sistema, por exemplo, de guerrilha que vai ser colocado ali pelos soviéticos para combater os nazistas. E com isso veio um inverno muito rigoroso e como a Alemanha já estava perdendo a guerra, não conseguia abastecer mais seu exército. Então os soldados começaram a morrer de fome e de frio. Tanto é que o oficial nazista resolve se entregar. Então, naquela época, Hitler falava, tem que lutar até o último soldado. Quando o soldado não tiver mais munição, guarda a última bala para ele dar um tiro na cabeça, mas não se entrega. Mas esse oficial alemão não vai obedecer essas ordens de Hitler, pensando nos soldados, ele vai se render. E nisso toma Stalingrado. Outra coisa também vai ser o dia D, tá? Que foi organizado pelos aliados, apesar dos soviéticos ser parte dos aliados, mas eles estavam se defendendo, né, o seu território. Tanto é que existem essas duas passagens da guerra: a tomada de Stalingrado pelos soviéticos e também o dia D, que foi o dia que os aliados, como Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, resolveram retomar a França e viram ali na passagem da Normandia, tá? Mas antes da gente falar da Normandia, eu estava falando anteriormente do norte da África, que eu nem terminei. Por exemplo, o norte da África vai ser tomado pelos aliados pelo general inglês, tá? Chamado Montgomery, tá? É um magrinho de bigode, usa sempre uma boina, e ele vai lutar contra Rommel, que é chamado de Raposa do Deserto. Falaram que ele tinha uma estratégia muito boa, um homem muito inteligente, né? Apesar de estar no lado errado da guerra, que estava do lado dos nazistas, tá? Rommel, por exemplo, que vai ser responsável em fazer aquela defesa da praia da Normandia, tá? Para não deixar os aliados chegarem, tá? Então o que vai acontecer? Os nazistas vão perder a África, tá? E aí os aliados vão entrar na Europa pela Normandia, mas ali o dia D, né, era um dia que era para ser glorioso, na visão de Winston Churchill, por exemplo, que falasse ali, hoje é o dia que a gente vai tomar a Europa. Mas é aquela coisa, eles organizaram tudinho. Primeiro, criaram, por exemplo, pequenas embarcações para levar tanques de guerra, tá? Eles botavam lá nessa pequena embarcação e levaram. E quando eles fizeram essas embarcações, por exemplo, eles fizeram em mar calmo, tá? Outra coisa vai ser que eles vão organizar o ataque. Primeiro, na véspera, os soldados, né, tiveram ordem dos oficiais para alimentar muito bem os soldados. Como eles, de repente, muitos deles vão ser a última refeição, deixe eles comerem à vontade.
eles comeram muito. Só que no dia da invasão, o mar estava agitado e chovia muito, tá? E o plano era esse. Primeiro vinha com a aviação, eles iam atacar aquela base nazista que estava ali defendendo a praia, só que na hora deles bombardear ali, eles bombardearam atrás dos fortes, porque eles não tinham uma visibilidade muito boa. Segundo, né, quando eles começaram a desembarcar, foram desembarcando em pequenos barcos, e esses barcos levaram milhares de soldados, e como o mar estava agitado, os soldados ali dentro começaram a enjoar e começaram a passar mal. Quer dizer, além deles terem que combater os nazistas na praia, e ainda estavam passando mal. Então, quando eles abriam aquela porta da embarcação para os soldados embarcarem, os nazistas atiravam lá de cima da praia contra eles. Muitos soldados não sabiam nem o que estava acontecendo. Começaram a pular dentro d'água de qualquer jeito, eles com equipamento, com mochila, com tudo pesado, além da chuva e também daquele equipamento. Quando eles pulavam dentro da água, muitos deles às vezes morreram afogados, porque a mochila começou a pesar e não conseguia tirar. Tá? Outra coisa também que eles vão fazer é que quando eles mandam para invadir a Normandia, com o mar agitado, teve muitos soldados que desembarcaram em outra parte bem mais longe da praia da onde eles tinham que desembarcar, tá? E lembra que eu falei aí dessas pequenas embarcações para trazer os tanques? O mar agitado teve tanques que viraram e caíram dentro do mar, tá? Então, vários acontecimentos que aconteceu no dia D ali do ataque, que era para dar tudo errado. Mas os alemães, né, nazistas, como eles não tinham munição suficiente para impedir a invasão, os aliados conseguem tomar a praia da Normandia. Mas morreu muita gente. Para vocês terem uma ideia, quando vocês puderem ver o início do filme só, não precisa ver o filme todo não, tá? O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme do Steven Spielberg, certo? Mostra como foi o desembarque. Foi um desastre que deu certo, tá? Tanto é que teve pessoas, testemunhas que sobreviveram, falaram que aquilo ali foi o que chegou mais próximo da que realmente aconteceu naquele dia, tá? Então, os aliados conseguem tomar a praia e entram na Europa, tá? Então, de um lado estava vindo os soviéticos e do outro lado os aliados em direção à Alemanha, tá? Mas aí vai ter uma coisa que quando os soviéticos vão chegando de um lado e os alemães do outro, eles vão começar a ver os campos de concentração. Se você chegar para mim e falar assim, professor, os aliados não tinham ideia que o que os alemães estavam fazendo nesses campos de concentração? Tinha sim. Tinha, mas eles não sabiam que era numa proporção tão grande quando eles foram testemunha do que eles viram, tá? Quando eles começaram a libertar os campos de concentração, tá? Porque, para começar, os campos de concentração eles foram criados inicialmente para aqueles que eram inimigos do Estado, tá? Para ficarem presos e fazer trabalho forçado. Depois, eles resolveram fazer a solução final. Teve uma reunião lá entre os principais nazistas, inclusive Hitler, e eles falaram assim, nós temos que ter uma solução final no caso dos judeus. E inicialmente eles queriam mandar todos os judeus para a ilha de Madagascar, lá na África. Mas aí eles viram que o custo era muito grande e não daria para fazer isso. Então o que eles resolveram? Então o que a gente vai fazer? Vamos matar eles. Inicialmente eles tentaram matar, porque na Alemanha nazista, eles começaram a fazer experiências com pessoas que tinham problemas mentais, tá? Tinham problemas mentais e eram deficientes.
Então eles resolveram começar a matar essa gente, como matar, para depois matar os judeus. Inicialmente eles tentaram matar o judeu com um tiro. Botavam lá enfileirado, abriam uma vala, certo? E pegava os judeus, botavam um atrás do outro e davam um tiro. Então, com uma bala, às vezes eles conseguiam matar 3, 4, e eles caíam já mortos dentro da vala. E aqueles que não morriam, certo? Ficavam lá gemendo ou pedindo pelo amor de Deus que não queria morrer, tá? Os alemães ficavam atirando dentro da vala para matar esses que sobreviveram. E eles vendo também que o custo vai ficar muito grande, porque, pô, você ficar matando eles com bala, vai... E a munição? Isso custa dinheiro. Então, vamos arrumar outra solução para matar os judeus. Então, eles começaram a matar, assim, botavam eles dentro de caminhões, pegavam um, um cano, né, uma borracha, ligava no cano de descarga do carro e botava para dentro do caminhão. E o cara começava a acelerar. Aquele óxido de carbono que entrava ali dentro matava, só que demorava muito a matar eles, os judeus. Então os alemães falaram, pô, essa solução não é boa. Então o que, que aconteceu? Sem querer, eles descobriram que eu esqueci o nome do componente que faz o gás, né, que mataram vários judeus. Foi sem querer, que era para limpar a água, era para, sem querer, um dos soldados alemães deixaram cair a lata cheia desse produto, e quando ela bateu na água subiu um cheiro que o cara morreu na hora. Aí o cara falou, ó, tá aí, vamos usar isso para matar os judeus. Então eles fizeram tipo umas salas imensas com finais como se fosse um chuveiro. Aí os soldados nazistas iam por cima, jogavam aquelas pastilhas ali e jogavam a água e fechavam. E quando entrava em contato com a água, liberava aquele cheiro que matava os judeus aos milhares, tá? Nessas câmaras de gás. Isso quando de repente também chegou uma hora também que eles tiveram que matar mais rápido, começaram até a jogar os corpos ainda vivo, porque primeiro eles tentaram matar os judeus nos Sudetos, tá? Fizeram um bairro judeu lá e fechou. Lá o pessoal morria, passava fome, não tinha como comer. Como eles não morreram, resolveram eliminá-los, que foi a solução final. O que a gente vai fazer com eles? Mandaram lá para o campo de concentração e morreram em câmara de gás. Um sofrimento muito grande. Eu vou passar umas fotos para vocês aí do sofrimento do povo judeu, que morreu mais de 6 milhões de judeus. Não tinha só os judeus também, tinha testemunhas de Jeová, tinha negros, homossexuais, tá? Ciganos, que foram mandados para esse campo de concentração. Vejam essas fotos aí, olhem elas com muito respeito. Vamos às fotos.
Vocês viram que sofrimento foi? Então, isso tudo o pessoal vai descobrir, os aliados e os soviéticos, quando eles chegam na Alemanha. Tá? Claro que o campo de concentração não era só na Alemanha, tinha também na Polônia, tá? E tinha em vários lugares, e eram muitos campos de concentração. Então, o que vai acontecer? Hitler começa a perder a guerra, os soviéticos chegam a Berlim de um lado e os aliados do outro. Ele, antes de morrer, outro filme que eu posso indicar para vocês, A Queda, Os Últimos Dias de Hitler, tá? Que mostra como foi aquele final de vida de Hitler. Às vezes, na hora do filme, passa assim como ele fosse um cara bonzinho, mas ele não valia nada, tá? E ele é tão covarde que ele vai tirar até a própria vida dele e da esposa, a Eva Braun, tá? Que era uma moça, uma atriz que adorava, né? Ela também não era muito boa das ideias, não, tá? E vão se matar os dois, tá? Entre eles também morreram, se vocês verem esse filme aí, A Queda, vai ser o Joseph Goebbels, responsável pela propaganda. Por exemplo, a mulher do Goebbels mata os 5 filhos. Matam os 5 filhos que falam que não existe um mundo sem o partido nazista. Para vocês verem como essas pessoas eram doentes, tá? Então, assim, Hitler se mata, tá? E os alemães vão se render. E a Alemanha vai ser dominada pelos bolcheviques de um lado, os aliados do outro, e vão dividir a Alemanha em duas: a Alemanha ocidental para os capitalistas e a Alemanha oriental. E assim vai começar a Guerra Fria, e isso já é uma outra história, tá? E para a gente não esquecer, temos que falar da Guerra do Pacífico, certo? Entre Japão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram dominando tudo, conseguindo tomar todas aquelas ilhas, chegando até o Japão. A guerra, já bem dizer, já tinha terminado, mas os Estados Unidos não queriam se arriscar a entrar no Japão, porque os japoneses eram duros na queda. Para vocês terem ideia, os caras tinham os kamikaze, que eram aviadores que atacavam as embarcações, eles subiam com o avião e depois jogavam o avião contra a embarcação, tá? No início o pessoal fala, pô, não é possível que tenha alguém aí dentro. E tinha, os japoneses tinham isso, tá? Então os japoneses, eles não queriam morrer, eles morriam, né, pelo imperador, tá? Tanto é que o imperador japonês, ele, por exemplo, vai ser destituído, e eles viam o imperador como um deus, tá? Então, os Estados Unidos também, né, para se vingar e também para experimentar, eles vão lançar 2 bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, tá? E assim acabando realmente a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos mostrando essa nova arma dele, que realmente ele ia dominar, certo? Essa parte de armas e assustar o mundo. Então, assim, a guerra termina com o julgamento de Nuremberg. Aqueles nazistas que sobreviveram à guerra vão ser muitos deles da alta patente, como Hermann Goering, Adolf Heinz, Albert Speer e outros, tá? Vão ser julgados. Alguns vão ser enforcados, outros vão ser absolvidos e outros vão pegar prisão perpétua. Se vocês quiserem ver também, mas aí tem que ver o novo filme, O Julgamento de Nuremberg. Também esse filme é muito bom e eu indico para vocês, tá bom? Pessoal, então aqui termina a Segunda Guerra Mundial. Faça os exercícios desse capítulo aí, o último capítulo aí do livro, e depois a gente vai corrigir lá no Zoom e de repente até debater um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. E também falar um pouco sobre o Holocausto, se vocês quiserem debater, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Mas antes de eu me despedir, não esqueça de fazer o exercício e a gente se vê lá no Zoom, tá bom? Um abraço, tchau.